Alô, amigos e amigas, estamos começando mais um programa Pedro Paulo na TV, aqui na TV Nova Nordeste. Vai no ar todos os dias neste horário, de segunda a sexta-feira. Espalha aí a notícia, nós estamos de volta na TV Nova Nordeste, a sua TV. Nosso convidado de hoje, Dr. Geovani Santoro, ele que é chefe de comunicação da Polícia Federal de Pernambuco. Esta Polícia Federal que tem tido um papel dos mais importantes no resgate da cidadania do povo brasileiro nesses últimos meses, né? E que tem colocado muita gente graúda, casacuda na cadeia, né? É um desafio, é um papel que muito pouca gente jamais pensou em ver, mas que nós estamos vendo no Brasil. Onde isso vai terminar, doutor Geovani Santoro? Primeiro quero dizer da grande satisfação de estar aqui com você hoje, Pedro Paulo, para a gente falar realmente de assuntos que são inerentes à Polícia Federal, assuntos que todo mundo tem interesse em saber e, como você bem falou, é uma instituição que tem uma credibilidade muito grande perante a população brasileira. Bom, eu espero, respondendo a sua pergunta, que todos os responsáveis com relação a tanto desvio de recurso público, a que foram responsáveis por tanta corrupção no nosso país e que, infelizmente, todos esses crimes, eles afetam diretamente a classe menos favorecida. Então, isso é muito sério e grande parte disso foi causado em virtude da corrupção, em virtude de crimes que foram cometidos durante esse período. Então, espero que acabe com todos os responsáveis na cadeia, sejam eles quem forem, seja ele de que partido forem, e é isso que a Polícia Federal, não só ela, como também o Ministério Público Federal, a Justiça Federal, nesse tripé da persecução penal, está lutando para que cada vez mais a gente possa ver esses responsáveis na cadeia. O imaginário popular que está sempre buscando um herói, né, uma pessoa que se destaca na sociedade, foi, não foi, está pensando alguém da Polícia Federal, veio aí o japonês da Federal, agora tem outro da moda também, né? É o hipster da Federal, né? Uma condução que ele fez lá de um político, né, que foi preso durante a Operação da Lava Jato, então ficou famoso pelo estilo, né, de roupa, de cabelo que ele estava usando. Isso faz parte e a gente encara isso de uma forma natural, viu, Não Pedro demora Paulo? muito tempo, quando aparece um, vocês mudam logo, que é para não ficar muito caracterizado. Antigamente a turma usava uma touca, que era para não identificar. Isso foi abolido, as pessoas, os próprios policiais estão preferindo colocar o rosto, a cara limpa, que é para saber quem está fazendo o quê? Exatamente, Pedro, porque você vê, uma pessoa que sai com essas toucas ninja, né? Então, visualmente isso causa uma péssima impressão, né? Péssima impressão porque está pensando que a pessoa está ali caracterizada e quer esconder o rosto. Quando isso acontece em operações ostensivas de tráfico de drogas, onde a pessoa trabalha no serviço de inteligência policial que tem que se resguardar, está fazendo muito serviço de rua, é natural até que se use esse artifício. Mas na condução de presos, principalmente políticos, não há nenhuma necessidade do policial mesmo estar escondendo o rosto. Mesmo porque você vê que essas conduções que são feitas pela Polícia Federal ocorrem sob fiscalização do Ministério Público Federal, as pessoas às vezes nem sempre, dependendo da situação, nem sempre são algemadas, então a gente faz tudo dentro da legalidade e a gente não tem que ter medo de nada quando faz as coisas dentro da legalidade. Eu vou trazer um assunto aqui que está na moda, né, e que com a vitória do novo presidente americano, Donald Trump, né, que foi uma das principais bandeiras dele, daqui a pouco, amanhã nós vamos falar sobre isso aqui, uma das principais bandeiras dele foi o retorno, a liberação do porte de arma para todo cidadão americano. Aqui no Brasil é diferente, o porte de armas ele é altamente restrito. Eu tenho acompanhado aí nos jornais que vocês têm feito um trabalho para liberar porte de armas para quem tem algum tipo de treinamento, para guarda municipal. Isso já acontece, inclusive, em algumas cidades de Pernambuco, né, doutor? Exato, Pedro. O que acontece? As pessoas, a gente tem que fazer uma diferenciação entre portar arma e estar com a arma em sua residência. Quando eu porto arma, eu tenho o direito de sair com ela para onde eu quiser. E a Polícia Federal pode limitar até o Estado ou também a Federação. Então, isso é um poder discricionário do nosso superintendente que autoriza ou não. Agora, o que é que acontece, Pedro? A gente segue uma legislação vigente. E dentro da legislação vigente, tem escrito que algumas categorias de brasileiros é quem tem direito a ter o porte de arma. Pessoas que trabalham, por exemplo, com transporte de valores, alguns políticos, né, dependendo da condição que ele esteja sendo ameaçado ou não, integrantes, por exemplo, das guardas municipais, de integrantes da justiça. Então, são algumas categorias, a gente não pode fugir dessa abrangência. Agora, o registro, para
qualquer cidadão, Pedro, ter sua arma em casa, ele pode sim ter esse direito. Ele vai ter que passar por um teste de tiro, ele vai ter que passar por um exame psicológico, para que a psicóloga possa dizer se aquela pessoa tem direito ou condição, né, de estar um porte de arma. Ele vai ter, por exemplo, que não tem nenhum antecedente criminal. Então, são feitos alguns testes, a pessoa paga alguma taxa e é exatamente aí que a pessoa reclama. Porque, geralmente, essas taxas, elas são caras. Além do mais, a pessoa vai ter que comprar uma arma na loja. E também essa arma não é barata. Então, geralmente, as pessoas reclamam muito dos valores que pagam para ter um registro de arma para que ele possa ter na sua residência. Mas ter uma arma na sua residência, qualquer cidadão pode, Pedro. O desejo do íntimo de cada cidadão é de se sentir mais seguro, né? Uma arma traz segurança ou pode trazer mais dor de cabeça, né? Porque essa foi uma das bandeiras lá do candidato americano que conseguiu um feito, né? Vencer uma candidata que era apoiada por um presidente que estava sentado na cadeira, né? E que defendia exatamente o contrário. Pedro, a imagem do cowboy americano de andar com a arma do lado. A gente não pode esquecer que os Estados Unidos têm uma cultura armamentista. Eles já nasceram com esse direito ao cidadão portar uma arma. Então, para que você rompa essa barreira agora, é muito difícil. E essa questão de trazer segurança é muito relativo. Por exemplo, o mesmo cidadão que pode ter uma arma em casa para se proteger de um bandido que, porventura, pode investir contra a sua casa ou contra a sua fazenda, essa arma, se não tiver em mão habilitada, pode também provocar um acidente com a criança, por exemplo, que pega uma arma dessa. O cidadão, se ele não tiver um controle emocional, qualquer briga na rua, ele pode se aproveitar que tem aquela arma para ir à forra contra aquele seu desafeto, ou mesmo pode estar passando por um problema psicológico, né? Algum problema até mesmo de ordem emocional, e vendo aquela arma uma oportunidade para tirar contra a própria vida. Então, isso é muito relativo. Mas na nossa região, Nordeste, também não é muito diferente, não. Você vai para o interior do estado, tem muita gente que anda com... A arma não só é aquela que sai a balinha, a peixeira é considerada uma arma branca. O cabo anda com a peixeira na cintura, né? O pessoal que nos assiste aí pela rede, vocês sabem bem o que é que nós estamos falando. Você vai numa feira no final de semana, em qualquer cidade do interior, o que vai ter de gente com arma na cintura aqui, com uma faquinha na cintura, não é mole, não é brincadeira. É verdade. São consideradas armas brancas, né? Que podem realmente ser utilizadas para outros fins. Mas o que é que muitas vezes acontece? As pessoas pensam que a Polícia Federal quer desarmar a população. Não. Nós queremos é que quem tem essas armas na ilegalidade possam entregar ela na campanha de desarmamento e aí ter a oportunidade de ter uma arma em casa, mas devidamente registrada. Porque uma pessoa que tem uma arma, Pedro, na sua residência, sem o devido registro, está cometendo crime. E se a polícia for lá, ele vai sofrer sanções penais. Então, é necessário ter arma, sim. A legislação dá esse direito, mas com pessoas credenciadas. A exigência que se faz para visitar países como Estados Unidos, outros países, né, principalmente cidadão brasileiro, né, essa exigência ela acontece da mesma forma nas nossas fronteiras, nas nossas portas de entrada, por exemplo, nos aeroportos, nos portos, né, é feito uma triagem também rigorosa nesse sentido pela Polícia Federal Brasileira? Sim, Pedro, é feito, principalmente nas fronteiras. Agora, há, claro, um déficit de fiscalização nas fronteiras que a gente chama de fronteiras secas. Por quê? Porque o nosso território ele é muito extenso. Então, a gente escolhe esse ponto estratégico, por exemplo, ponto da amizade, só por um exemplo aqui. Lá, só passa do Paraguai para o Brasil quem passar pela imigração. Agora, no restante desse território, há uma deficiência, sim, que é onde exatamente esses traficantes se aproveitam, que não tem tanta fiscalização, para, por exemplo, trazer drogas, trazer armas. Todo o estrangeiro que vem aqui de navio ou de avião vai passar pelo aeroporto, vai passar pela imigração, a gente vai dar um período para ele ficar aqui, expirou aquele período ele sai. A mesma coisa no navio, Pedro. Todo navio que chega aqui no Porto de Suape ou no Porto do Recife, está lá o nosso pessoal de imigração fazendo também esse registro. Então, portos, aeroportos e fronteiras, todos eles são fiscalizados pela Polícia Federal. Deixa eu voltar a um outro assunto aqui que lembrei. A questão da touca e colocar a cara para falar de apreensões gigantescas, de ações da Polícia Federal. O senhor também nunca usou touca e é quem bota a cara, quem fala, é o porta-voz da Polícia Federal em Pernambuco. Isso já lhe trouxe algum inconveniente por conta disso? Olha, trouxe alguns inconvenientes, mas também trouxe alguns benefícios. Quando a gente sai, por exemplo, nas ruas, é muito gratificante, né? Ver o rosto de satisfação das pessoas, sempre querendo tirar foto com você, esse reconhecimento que não é devido ao meu trabalho, mas o trabalho de todos os policiais federais que estão envolvidos naquela apreensão. Eu só
represento ali a comunicação social para demonstrar para a população aquilo que a gente está fazendo. Agora, já trouxe inconvenientes, Pedro Paulo. Por exemplo, você passa a se despersonificar. Como assim? Se eu fosse uma pessoa comum, que, por exemplo, gostasse de beber, se eu tomasse qualquer porre e tivesse embriagado, somente esse fato aí já serviria... Perde a imagem da individualidade. Perfeito, perde, porque você passa a representar, isso é uma coisa de doido, né? A própria instituição. Então, você passa a não ser uma pessoa comum como outra qualquer. Ainda bem que eu tenho um padrão de vida, né? Que não bebo, não fumo, não sou dado muito abalado, sou uma pessoa muito caseira, mas se eu gostasse dessas coisas, eu teria que tomar algum cuidado, principalmente porque as pessoas não veem o Giovanni Santoro, vê a imagem ali, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Deixa eu lhe contar uma história curiosa que aconteceu com a gente aí, né? Tem um companheiro nosso, que é da Rede Cultura, né? Ele é diretor-presidente da TV Cultura do Paraná. Ele é a imagem idêntica do tal japonês da Federal, né? E é do Paraná também, e lá ele é muito conhecido como o japonês da Federal da Telecomunicação, né? E por onde ele passa, ele vai numa feira, ele vai num cinema, ele vai num restaurante, o pessoal, o japonês da Federal, o japonês da Federal, vem para cima dele. Eu fico imaginando a situação do próprio, como não deve ser. É verdade, né? Pedro, O cara é verdade. perde o sono, perde a individualidade completa, como acontece com você. Exatamente. E a gente tem que ter a sensibilidade, Pedro, para atender as pessoas, né, da forma melhor possível. Às vezes você não está no dia bom, mas você tem que atender aquelas pessoas boas, porque às vezes uma palavra mal colocada você coloca, uma falta de educação, isso daí vai levar para aquela pessoa praticamente pro resto da vida uma imagem péssima da pessoa. E é bom que tenha, por exemplo, um porta-voz na Polícia Federal, Pedro, por quê? Porque não expõe os outros policiais que estão envolvidos em operações. Então, nessas operações, onde é necessário o delegado falar, porque ele tem um conhecimento mais profundo das investigações, nessas operações, quase sempre quem fala é o delegado, é o superintendente, são as pessoas que estão responsáveis para a deflagração daquela operação. Mas essas apreensões de plantão, essas apreensões corriqueiras, então quem fala geralmente sou eu, para evitar expor os policiais que estão no trabalho de investigação. A Polícia Federal hoje está preparada para... quando a gente vê aquelas séries de filmes americanos, CSI, né, que mostra a utilização de instrumentos ultramodernos para a descoberta de crimes, ela está preparada, ela tem equipamento suficiente, né, tipo o que eles têm lá fora, né, para fazer esse tipo de ação de identificação de crimes? Olha, a gente sabe que o investimento em matéria de perícia, em matéria de polícia americana é um negócio fabuloso, né? Eles estão no top, daí são no número 1 em questão disso daí, realmente não tem quem consiga superar os americanos. Mas, por exemplo, a nossa página no Facebook já superou o número de pessoas do próprio FBI americano. Da Polícia Federal. Já superou o número de pessoas que estão lá cadastrados na página do Facebook. Já superou. Mas ela tem um misto assim de ocorrências policiais e sala VIP, né? Tem muita gente da ala social, socialite, presente nas páginas da Polícia Federal. É verdade. Então, Pedro, o que é que acontece? Naquilo que a Polícia Federal se propõe a investigar, nós temos realmente equipamentos, recursos policiais altamente capacitados que realmente dá para desenvolver nossas funções com excelência. Então, a gente tem equipamentos de última geração na perícia criminal, temos pessoas na área de bomba, temos as lanchas que também fazem o patrulhamento aqui, às vezes a pessoa nem sabe disso, né? Mas temos essas lanchas, nós temos helicópteros, nós temos, por exemplo, equipamento de última geração no aeroporto, que tem capacidade até de detectar se a pessoa está levando cápsula de cocaína dentro do organismo, né? Policiais altamente capacitados. Então, do que nós nos propomos a defender e a investigar, falta, claro, sempre está faltando alguma coisa, mas o que a gente tem hoje é o ideal para a gente estar levando à frente as nossas atribuições constitucionais. Deixa eu pedir licença aqui ao nosso doutor Giovanni Santoro para a gente fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o programa Pedro Paulo na TV, aqui na TV Nova Nordeste, a sua TV. É rapidinho, a gente volta já já.